Começando mais uma live neste Instagram. Hoje vamos falar de compliance. Para quem está assistindo depois, aproveita para já deixar aqui nos comentários quais outros temas vocês querem ouvir. E para quem está entrando por agora, boa noite, vai me contando se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo. Quero ver se tá tudo certo. Boa noite. Vai me contando se tá tudo bem aí, se vocês estão me ouvindo. Hoje a gente vai falar de compliance. Foi inclusive o post de ontem, né? É um assunto que fazia um tempo que eu não trazia. Oi, Priscila! Tem tempo mesmo, né? Que eu não venho aqui conversar com vocês, mas enfim, a vida tá corrida. Hoje também eu tô só o pó aqui, porque eu não sei se está acontecendo com vocês, mas gente, eu saio e aí quando eu volto parece que eu tomei uma surra. Também a gente deixa pra fazer tudo num dia só, né? Aí quando você sai, você faz um montão de coisas, você volta pra casa e tem que tomar banho, aquela coisa toda, e a gente fica exausto, né? Eu acho que, enfim. Mas vamos lá, vamos falar sobre compliance aqui com vocês hoje à noite. Vou tirar algumas dúvidas que eu vi que surgiram desde eu não... Ó, a Priscila sai e volta parecendo que levou uma surra. Pois é, enfim. Desde o desconheço completamente até algumas questões mais específicas para tratar aqui com vocês sobre compliance e compliance em saúde também. Vou trazer para vocês essas perspectivas porque faz muita diferença, ok? Quando a gente vai falar, a diferença entre assessoria e compliance é importante também. E mais do que isso, como que vocês vão chegar para o cliente de vocês e como vocês vão vender esse tipo de serviço faz muita diferença, porque é completamente diferente uma atuação de uma consultoria especializada e a atuação de compliance, são questões distintas. Então, vamos começar falando sobre o compliance em si, né? O compliance é um programa em que você vai entrar dentro de uma empresa, qualquer que seja essas empresas, e você vai fazer com que aquela empresa, ela então siga as normativas que são necessárias para a atuação dela dentro do local em que ela pertence ali, né, comercialmente falando. Você vai fazer o que o nome compliance significa, né, que é to comply, está em conformidade com as normas que aquela empresa ela precisa estar. De uma forma bem simples é isso, ok? E é um programa que a gente vai fazer. E o compliance, ele surgiu principalmente devido à lei anticorrupção, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, que pode inclusive ser um dos elementos dentro de um programa de compliance, mas hoje em dia a gente tem programas específicos só para LGPD. O compliance, ele nasceu da lei anticorrupção. Então, tanto a LGPD como o compliance são leis que são muito jovens, né? E mais do que isso, o compliance ele veio do mercado financeiro. Então, quando a gente vê de onde ele nasceu, né? Qual foi o início dele e como que a gente vai aplicar isso dentro de instituições de saúde, isso já se complica muito, porque a gente está fazendo uma tradução de uma questão que vinha a ser a necessidade de conformidade de regras financeiras e você pensar que dentro do universo da saúde você tem que fazer com que aquela empresa ela esteja em conformidade com determinadas normas. Então, são questões que são fundamentais e o compliance ele é um programa que ele vem ganhando muito espaço, principalmente no Brasil e principalmente por causa dos escândalos que a gente teve, né? A Odebrecht aí é um dos melhores exemplos. A gente tem contas que demonstram que eles investiram mais de 60 milhões em compliance, enfim, valores que são estratosféricos. E também foi uma das empresas que, claro, por causa da corrupção, mais pagou também, né? E tá na faixa dos bilhões os valores das multas que eles tiveram que pagar por tudo que aconteceu, por tudo que a gente sabe, ok? Então, o compliance ele é um programa que vem fazer com que aquela norma, aquela instituição, ela esteja em conformidade com as normas que ela deve seguir
dentro do ramo que ela atua. E aqui especificamente, né, no nosso perfil, a gente fala sobre questões de saúde. E o compliance, ele é sim um programa que a gente oferece dentro do nosso escritório. É uma das formas com as quais a gente atua. Então, dentro do escritório, a gente atua principalmente, o foco principal é o preventivo, né? É o consultivo, e o compliance, ele faz parte disso. Para a gente começar a compreender, o compliance dentro da esfera da saúde, ele tem um complicante muito grande, porque quando a gente pensa em trazer uma instituição para ela estar em conformidade com as normas, e a gente pensa no universo da saúde, a quantidade de normas, elas são gigantescas em relação à necessidade de estar em conformidade. Então, eu vou dar um bom exemplo para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas em laboratórios, por exemplo, de reprodução humana assistida, dentro do laboratório tem que ter uma temperatura específica, e para isso você precisa de, então, ter um sistema de ar-condicionado dentro daquele ambiente que mantenha sempre a mesma temperatura. Sem estar naquela temperatura, você inclusive não consegue nem com que você tenha a autorização da Anvisa para que você tenha a utilidade daquele laboratório ali. Essa é uma das RDCs que determinam esse tipo de coisa para a instituição que vai ter o seu laboratório de reprodução humana assistida. E cada especialidade tem sua especificidade, e vão ter resoluções específicas da Anvisa, do Ministério da Saúde, enfim, sempre tem muitas determinações aí que vão fazer com que essas instituições elas estejam em conformidade com todas essas normas. E aí é importante você compreender todas essas normas e você saber quais as normas que você tem que seguir. E aí tem um extra ainda que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, para vocês entenderem, ok? Vamos continuar aqui. Então, quando a gente fala do universo da saúde, a gente está falando de uma gama de normativas regulamentadoras muito grande, mas ao mesmo tempo também, o universo da saúde não tem normativas que vão trazer explicações para para muitos questionamentos, né? Então, continuando, por exemplo, no ramo da reprodução assistida, não sei se vocês já perceberam, eu e a Thaís, a gente é completamente apaixonada por reprodução assistida, então a gente acaba trazendo muito exemplo sobre esse ramo, mas cada ramo tem sua especificidade, ok? Então, continuando no ramo da reprodução assistida aqui, a gente vai falar sobre o fato de que você não tem normas que vão trazer sobre, por exemplo, quanto tempo os gametas têm que estar congelados. A gente tem uma resolução, que é a resolução atualmente, né, a 2168 de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que vem trazer sobre se pode ser, se tem que ser criopreservado, se tem que ficar um tempo criopreservado ou não. Não tem leis federais que vão trazer como que vai funcionar essa relação com os gametas, quem tem responsabilidade pelo quê. A gente tem atualmente só um conselho de classe que vem trazer essas determinações, que é o Conselho Federal de Medicina, o que traz uma falta de segurança jurídica muito grande para quem atua nessa área. Afinal, a gente não tem somente os médicos que atuam na reprodução humana assistida, muito pelo contrário. Geralmente, quem vai fazer o embriãozinho lá dentro do laboratório, por exemplo, é o embriologista, ou seja, um biólogo. E a gente não tem nenhuma resolução, né, do Conselho de Classe de Biologia que vem trazer como que funcionam as determinações para esses profissionais. Mas, enfim. Então, se por um lado a área da saúde ela tem muitas regulamentações que vêm trazer especificidades para esses profissionais começarem a atuar, por outro lado, faltam normas descritivas, explicativas sobre a atuação desses profissionais e que inclusive dê apoio, né, e segurança jurídica para a atuação desses profissionais. E a gente entra dentro desse meio caminho, e dentro desse meio caminho a gente tem como atuar tanto pelo compliance como pela assessoria jurídica, ok? E qual a principal distinção entre compliance em saúde, né? E aí é que é importante fazer esse viés. Qual a principal diferença entre compliance em saúde e a gente atuar com assessoria jurídica? O fundamental é que o compliance em saúde, ele geralmente é um programa que ele vai ter início, meio e fim,
E a assessoria jurídica, ela é uma questão contínua, porque ela é uma necessidade que é contínua dentro da empresa. A partir da compreensão de que a gente tem um programa que tem início, meio e fim, vocês conseguem entender que, então, são atuações não completamente distintas, porque acabam entrando uma coisa na outra, mas o compliance ele tem regulamentações mais específicas que devem ser seguidas. E como assim regulamentações mais específicas? Vou trazer um exemplo sobre o Distrito Federal. A gente tem uma lei distrital em que ela chama o programa de compliance aqui em Brasília como o programa de integridade. Eles trazem esse nome, ok? E ali dentro, então, vão ter pontos específicos que você vai ter que seguir, que são exatamente os pontos que são os pilares da atuação do compliance, ok? Ó, a Priscila tá falando do curso que a gente fez. A gente tem um curso que explica como que funciona o compliance, enfim, a gente explica o passo a passo para quem quer começar a atuar especificamente nisso. Então, voltando aqui pro compliance, que bom que você gostou, viu, Priscila? Foi feito com todo o coração mesmo. Quando a gente vai atuar dentro do compliance, a gente tem pontos específicos que você vai atuar ali dentro para você cumprir esse programa que é necessário, e como eu falei, que vai ter um início, um meio e um fim. Geralmente você consegue aplicar dentro de empresas médias, isso daqui é uma variação, ok? De 12 a 15 meses para você implementar um programa de compliance ali dentro e você conseguir realmente ter resultados ali dentro daquela instituição. Vai depender muito se a instituição já possui, por exemplo, algum programa de qualidade. Se ela não possui nenhum tipo de programa de qualidade, isso faz muita diferença. Ter um ISO implantado ali dentro, então já existe, por exemplo, a possibilidade da empresa entender que ela precisa estar em melhoria contínua, que são questões que envolvem o compliance, mas enfim. Eu até trouxe aqui, eu tenho uma colinha aqui para eu não me perder. Então, alguns pontos que são fundamentais e que, inclusive, tem a ver com o programa de compliance e que acaba entrando também na própria atuação quando você vai pensar na consultoria jurídica especializada. O primeiro ponto que a gente tem é o comprometimento da alta direção. Por quê? Porque o programa de compliance, ele vai atingir desde quem está no topo da cadeia daquela instituição até a pessoa que está lá no final. Você precisa de ter uma atuação completa dentro daquela instituição de todas aquelas pessoas que vão entender o que é aquele programa. Inclusive, a LGPD, ela veio com esse mesmo sistema do compliance. Eles querem que todos possam compreender a necessidade da proteção de dados. Então, o compliance é a mesma ideia. É a ideia de que todos vão compreender que existem normas que precisam ser seguidas e que hoje em dia já tem diversas práticas que não vão ser mais aceitas, que podem ser entendidas inclusive como suborno, algum tipo de desvio legal, algum desvio ético. E tem muito a ver com uma atuação mais ética mesmo dentro daquela instituição, o compliance. Enquanto que quando a gente fala sobre a consultoria jurídica, ela sempre vai ter um aspecto muito mais jurídico. E o compliance, ele tem um aspecto jurídico, mas não somente isso. Importante, inclusive, as pessoas entenderem, e aí vem algo até que eu trouxe aqui, que eu suscitei para vocês, é o fato de que essa parte de consultoria, não necessariamente você já precisa ter uma OAB para você atuar, não necessariamente você precisa ser advogado para atuar, você precisa entender de normas. Faz muita diferença você ter a OAB para alguns tipos de protocolos, algumas atuações, mas no geral a atuação preventiva, ela não é exclusiva para quem tem OAB. Então, quem está estudando direito, quem compreende de normas, também pode atuar. Inclusive, aqui no Distrito Federal tem muitas pessoas que são compliance officers que não têm OAB e que atuam tranquilamente, porque você precisa entender as normas e fazer com que elas sejam assumidas pela instituição, mas não necessariamente você vai entrar com alguma ação, não vai ser um trabalho privativo de advogado, ok? São coisas distintas. O próprio DPO também, da Lei Geral de Proteção de Dados, não necessariamente é um advogado. Então, o primeiro passo de qualquer atuação
tanto consultiva como de compliance, é o comprometimento da alta direção sobre a atuação dentro daquela instituição. A primeira reunião que você precisa ter, tanto para atuar com consultoria jurídica como também para compliance, o primeiro passo é você se reunir com a alta direção e você tomar decisões chaves que vão repercutir no resto da sua atuação. Você precisa, então, definir ali as bases de atuação. Então, você vai redefinir, por exemplo, missão, visão e valores. Às vezes a gente vai entrar, às vezes não, a gente vai entrar, né, no regimento interno da instituição, no contrato social, e aí na parte de contrato social a gente já tá falando aqui de consultoria. Quando a gente fala de regimento interno, quando a gente fala de código de conduta, a gente já tá falando muito mais do aspecto de compliance, porque você precisa redefinir o que é ético e o que não é ético dentro daquela instituição. E você precisa definir com a alta instituição o que eles entendem que pode ser realizado e o que não pode ser realizado. Vou dar um bom exemplo de regimento interno que eu acho que faz muita diferença e de código de conduta também que faz muita diferença. Vocês vão ter que determinar, por exemplo, como que vai funcionar a possibilidade de investir em determinados eventos. Era muito comum antigamente você chamar diversas pessoas para um jantar. Então, todas aquelas pessoas que são seus fornecedores ou potenciais fornecedores e pagar aquele jantar para todas as pessoas. Hoje em dia, isso já não é tão bem visto com todos os olhos. Você dá diversos presentes para essas pessoas. Então, dá aquele calendário, né? Dá o nome da marca, pagar uma viagem para as pessoas. Isso acontecia muito, né? Uma instituição pagar uma viagem para ela sendo cotada como uma potencial fornecedora e ela pagar uma viagem para a alta direção da outra instituição. Isso hoje em dia já não é bem visto. Então, precisa ser rediscutido toda a forma em que você vai atuar, tanto dentro da instituição, como também a relação com seus fornecedores, a relação com seus funcionários, com seus colaboradores e com seus fornecedores, potenciais supridores de necessidades. Então, o compliance ele vem reconfigurar tudo isso e rever qual é a forma mais ética de fazer isso acontecer sem que seja um desvio ético. Então, essa primeira reunião ela é uma reunião muito chave dentro do compliance, porque ela vai falar sobre tudo isso. Mas meu papel hoje aqui não é explicar tudo sobre compliance para vocês, né? Tirar as dúvidas principais. Então, continuando um pouco aqui, para vocês entenderem. A gente tem no compliance o que a gente chama de 9 pilares, ok? A gente vai ter o comprometimento da alta direção, a gente vai avaliar os riscos dentro daquela instituição ali, então quais são os riscos, o que potencialmente pode estar fora das normas. A gente vai, começar a atribuir mecanismos de integridade, e aqui a gente está falando de código de conduta, de políticas específicas de compliance. Aí a gente tem os controles internos, em que a gente vai determinar como que vai funcionar ali dentro da instituição. A gente vai ter treinamentos e comunicação, ou seja, a gente vai fazer com que todas as pessoas que trabalhem dentro daquela instituição entendam o que é compliance, vai fazer treinamento com aquelas pessoas. A gente tem os canais de denúncia, e aí a gente vai ter a política de comunicação ali dentro. A gente vai ter as investigações internas, então teve algum problema, como que vai funcionar a investigação ali dentro, como que vai se dar, né, o protocolo de investigação. Aí a gente vai ter o due diligence, que hoje em dia também está muito famoso, que é a avaliação prévia à contratação, e que aí faz muita diferença você já ter um programa de compliance. Já vou trazer um exemplo específico sobre isso. E por fim, a gente vai ter o monitoramento e a auditoria. Quando a gente começou a aplicar o programa de compliance, a gente começou a ver a necessidade e a gente começou a ver muitas semelhanças com a nossa atuação consultiva. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de atuação consultiva. Dentro do universo da consultoria jurídica especializada, eu estou falando de documentos jurídicos que precisam ser instituídos dentro daquela instituição de saúde, né? Precisam ser implementados dentro da instituição de saúde, para que eu tenha para que eu consiga minorar os riscos jurídicos que acontecem ali dentro. Então, quando eu falo de consultoria jurídica, eu vou entrar ali dentro, eu vou ter minha reunião de alinhamento com a alta direção, de como que eu vou trabalhar ali dentro, quais são os projetos que eu vou desenvolver ali, e ali eu vou começar a trabalhar, então, com
o regimento interno, a gente geralmente revê o contrato social, que geralmente o contrato social também é muito pobre, acaba criando vários problemas societários ali dentro, e aí você evita riscos, você diminui, né, minora os riscos jurídicos quando você revê tudo isso. Aí a gente vai olhar todos os contratos que já são pré-existentes quando eu entro dentro daquela instituição para ver se está tudo dentro da conformidade. Então, eu vou fazer uma auditoria jurídica de todos aqueles documentos. Vou trazer aquele calhamaço de documento. Hoje em dia tem muita coisa digitalizada, facilita muito. Mas eu vou trazer aquele calhamaço de documentos e vou analisar todos aqueles documentos ali dentro da instituição. E a partir dali, então, eu vou começar a implementar vários mecanismos dentro da instituição. Quais mecanismos? Eu vou rever quais são os contratos que existem com os colaboradores, com os fornecedores, com outras instituições, com as pessoas jurídicas, com os seletistas. Eu vou rever e refazer todos esses contratos. Eu também vou fazer o quê? Termos de consentimento. Tudo isso vai ser um trabalho de consultoria jurídica. É diferente de um trabalho de compliance. Tá vendo como são atuações diferentes? Aqui dentro da consultoria, eu vou ver sobre a publicidade, se está de acordo, se não está de acordo, se tem possibilidade de abrir uma sindicância, tanto contra a clínica como contra o profissional de saúde. E aqui eu vou trabalhar também com avaliação de riscos, mas avaliação de riscos jurídicos. Quando eu falo de compliance, é um programa que vai ter início, meio e fim. E ali eu vou estabelecer, então, elementos que vão favorecer uma atuação ética daquela instituição. Ah, mas atuação ética, não... Para que o profissional, para que eles vão querer ter um compliance na instituição deles? Inclusive, essa foi uma das dúvidas, né? A primeira dúvida foi, desconheço tudo. Até anotei as dúvidas. A segunda foi a diferença entre assessoria e compliance. Eu acho que eu consegui deixar bem cristalizadas as diferenças aqui para vocês. E aí veio como demonstrar que o compliance é um investimento. Porque quando a gente fala de prevenção, não é fácil não demonstrar que você é um investimento. Porque você está prevenindo gastos futuros muito altos. Mas a pessoa não está gastando. Então, ela vai falar assim, pra que eu tô gastando com você, sendo que eu não tô tendo nem esse outro gasto que você falou que eu podia ter? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa ação, então alguém entrou com uma sindicância contra o profissional porque ele acha que existe um erro médico ali. Aí ali ele vai ter um gasto com o advogado que vai cobrar dele uns 14 mil reais para defender ele numa sindicância. Aí pode ter uma ação desse mesmo evento, né? Pode surgir uma sindicância, pode surgir uma ação civil e uma ação penal ali. Então a gente pode ter 3 ações e aí tem uma cobrança enorme aqui de gastos com o advogado por causa de uma atuação singular que ele teve. Ou então os sócios estão brigando e aí eles não sabem como se resolver, porque no contrato social nunca foi previsto como que isso vai funcionar. Ou então não existe um regimento interno determinando qual é o quórum que precisa ter quando não tem um acordo entre os sócios de como aquilo vai funcionar. Não tem um acordo de cotistas que vai explicar como que vai ser a venda e a compra daquelas cotas. Que existe, por exemplo, a impossibilidade do sócio de ele continuar naquele mesmo ramo, ou seja, existe uma cláusula de não competitividade. Existe essa possibilidade, dependendo do ramo que você atua, você colocar isso num acordo de cotistas. Ou seja, você vai impedir que aquele profissional, quando ele saia daquela instituição, ele vá diretamente para outra instituição que é concorrente e que use todos o conhecimento que ele teve nessa instituição aqui, né? Vai usar na outra instituição. Você pode colocar isso num acordo de cotistas, dependendo de qual é o ramo que a gente está falando. Então, quando você trabalha tudo isso, você está evitando muitos gastos potenciais pela falta de comunicação, que é muito comum na área da saúde. Porque apesar deles terem uma oralidade muito grande, então ao invés dele colocar no prontuário, ele só fala para o outro profissional, né?
o que tem que ser feito, às vezes eles nem colocam no prontuário. Se por um lado existe isso, também existe a falta de o combinado não sai caro, né? Uma das falas aqui do BNP, eu estou tentando definir o nome de vocês, eu estou gostando de biojurídicos e biojurídicas. Dos nossos biojurídicos e biojurídicas que acompanham a gente aqui há muito tempo, sabe que uma das nossas falas é: o combinado não sai caro. E vou te falar, o pessoal da saúde não combina as coisas, gente. O pessoal ali, ó, eles gostam mesmo do barraco. Eles gostam de brigar, enfim. Eu tô saindo de um acordo de uma sociedade que foi um barraco. Menino, foi um barraco. Eu tô tão feliz que eu consegui esse acordo. Mas voltando aqui para o nosso assunto do dia. Então, como que você vai convencer aquelas pessoas ali que você tem essas ações que são preventivas e que aquilo ali é um investimento? Então, o primeiro passo geralmente, quando você é chamado dentro da instituição, você é chamado por uma necessidade que aconteceu ali dentro. É muito raro, não tô falando que não existe, ok? É muito raro a instituição, ela te chamar antes de qualquer problema ter acontecido. Então, vou dar 3 exemplos, que são os mais comuns que acontecem com a gente, ok? Semana passada mesmo, uma instituição de saúde chamou a gente porque eles querem revisar os contratos que acontecem ali dentro. Então eu chego e aí eu fui me apresentar. Já existe um pressuposto que eu atuo dessa maneira, eu atuo com consultoria jurídica. Mas como não é uma atuação muito comum, eu apresento o meu escritório. Como que eu apresento o meu escritório? Eu vou falar, olha, meu escritório, isso é específico do nosso escritório, Miami Oz, a gente trabalha com 3 frentes principais. A primeira delas é uma consultoria jurídica especializada, em que eu faço X, Y, Z, a importância de existir, por exemplo, um contrato entre você e seu paciente, é o fato de que você já deixa muito claro para o paciente que se ele desistir antes das 24 horas, já existe um gasto que foi implementado, então ele não vai receber esse valor de volta, porque você teve que fazer, por exemplo, uma reserva num centro cirúrgico e você já teve um gasto ali que foi feito. Então você vai ter esse contrato e aí você já tem o seu cliente, o seu paciente, ele já vai entender quais são os gastos que ele tem. Se ele desistiu do tratamento, um tratamento contínuo no meio do caminho, ele tem direito a receber todos os valores de volta. Esses elementos, eles estão dentro do contrato. Então você está mostrando para ele aí quais são as vantagens monetárias que ele tem de possuir um contrato. Aí eu vou falar para ele, e além disso, além desse contrato, para o serviço que você vai oferecer, você também precisa de um termo de consentimento. Você precisa de um termo de consentimento que vai descrever para o seu paciente quais são os riscos, quais são os benefícios, o que vai acontecer se ele fizer XYZ, quais são os cuidados pós-operatórios que ele precisa ter. E isso é importante você ter dentro da sua instituição. Por quê? Porque um paciente bem informado é um paciente que não vai entrar com um processo contra você, que não vai ter riscos de desenvolver uma sequela pelo tratamento que ele fez. Aí, geralmente, eles lembram de algum causo do fulano, do ciclano, da beltrana, que não fez o cuidado pós-operatório XYZ que ele falou e que causou um problema e que poderia ter sido um processo. Aí a pessoa já lembra ali de alguma coisa que aconteceu. Aí você já puxa essa história dele e fala, imagina se virasse um processo. Doutor, o processo é longo, é caro, tem que pagar custas. E aí você começa a mostrar como é válido ter uma assessoria jurídica, como você evita os conflitos, como você evita que aquilo aconteça. Você já conta casos pretéritos que aconteceram. Então, vou dar um bom exemplo, doutor, aqui para você. Eu trabalho numa clínica em que a paciente pediu todo o dinheiro de volta. E aí, a gente sabe que não teve nenhum erro médico. Mas você devolvendo o valor para essa paciente, você acaba podendo ter uma fidelização daquela paciente, você vai receber ela futuramente. E mais do que isso, você impede um processo. Você sabia que o valor de um perito num processo custa mais ou menos R$10 mil?
a pessoa já fica assustada. 10 mil reais, esse é o valor só da perícia. Então, o processo, ele realmente ele é caro, ele é longo, ele é estressante. Ele vai fazer com que a imagem da sua instituição apareça num processo que hoje em dia a gente sabe a importância da imagem. Aí, quando eu falo de imagem, já começa a falar o quê? De publicidade. Então, a gente precisa acompanhar a publicidade. Você sabia que eu olhei no Google e eu vi os seus clientes falando XYZ? A gente precisa repensar isso. Como é que tá a instituição ali dentro? O que tá passando na televisão? Então, a gente já começa a mostrar para ele todas as vantagens que existem de você ter uma fidelização de clientela, uma adesão maior desses clientes, você vai aumentar muito o seu faturamento e todas essas vantagens. Dentro do compliance, da mesma forma, você precisa demonstrar que é um investimento você ter um programa. E aí vai depender de algumas questõezinhas aqui, não vou mentir para vocês, ok? Uma instituição, uma clínica, geralmente ela não tem tanto interesse em um compliance, ela vai ter interesse hoje em dia muito mais num programa de LGPD, principalmente por causa de todos os temores da LGPD e pelo fato de que a lei da LGPD, ela diz que pode, né, ter uma multa de 2% do faturamento até o quê? 50 milhões de reais. É uma das maiores multas que já existiu na história desse país em uma lei. Tá escrito isso lá, para cada infração, ok? E aí eu sempre gosto de pontuar que todo mundo tá preocupado com isso. Ninguém tá preocupado com o fato de que existe a possibilidade de suspender a atuação, de pegar os dados dos pacientes, né? Então, de pegar os dados daquele cliente, daquela instituição ser suspensa de ter esse acesso aos dados. Como que a instituição de saúde vai funcionar sem ter acesso a dados? É impossível. É infactível. Então, existem sanções dentro da LGPD que são muito mais sérias e que demonstram a importância de ter um programa de LGPD. Enquanto que um programa de compliance, ele vai ter muito interesse dependendo de para quem aquela instituição ela está atuando. Ou seja, já existem algumas instituições que obrigatoriamente tem que ter compliance. Por quê? Por causa do due diligence. Lembra que a gente falou que é um dos pilares ali? Um dos nove pilares, né, que existem no compliance em saúde. Um deles é o do due diligence. Nossa, esse nome é muito difícil de falar. Existe o due diligence, né, que é essa ideia de avaliação prévia à contratação. Dependendo de quem é o seu fornecedor ou para quem você vai fornecer, né, então vai depender muito de de quem você é dentro da área da saúde. A gente fala que são 7 atores na área da saúde, né? Então, dependendo de quem você é dentro do universo da saúde, você precisa muito ter um programa de compliance, porque só vão te contratar se você tiver um programa de compliance. É uma coisa bem simples. Então, se você fornece, por exemplo, para o mundo público, então você é um fornecedor para as instituições públicas. Obrigatoriamente, hoje em dia, você precisa ter um programa de integridade, que nada mais é que um programa de compliance. Eles mudaram o nome, mas é isso. Então, se você vai atuar, enfim, para essas instituições, você precisa, dependendo do tamanho da instituição também. Então, por exemplo, um dos seus fornecedores é a Philips. Vou dar um bom exemplo, que a Philips é assim. Eles obrigam que a instituição tenha um programa de compliance. Um dos seus fornecedores é o Sírio-Libanês, é o Albert Einstein. Hoje em dia, existe uma cláusula ali que fala que você tem que ter dentro da sua instituição um programa de LGPD. Vocês sabiam disso? Então, você vai precisar de contratar o laboratório XYZ. Já tem ali a cláusula que determina que precisa ter aquele programa de LGPD, o programa de compliance. Então, dependendo para quem você vai atuar, você precisa desesperadamente de um programa, ok? Hoje em dia, a gente está atuando muito mais dessa forma do que de uma forma natural, vamos dizer assim. A instituição ela já tem o desejo de ter um programa de compliance porque ela entende realmente quais são todos os benefícios. E aí, um ponto fundamental para vocês também, que quando a gente fala que você precisa demonstrar que você é um investimento, não é só antes de fechar o contrato, é durante toda a contratação.
Quem atua com prevenção de riscos, ou seja, você está evitando os gastos altíssimos e você sabe que você está aumentando o faturamento daquela instituição por causa disso. Você precisa continuamente demonstrar o seu valor, demonstrar que você é um investimento, porque você conseguiu impedir tal coisa, porque você conseguiu chegar num acordo X com o cliente que ia entrar com um processo e que ia ser muito mais caro. E aí você foi lá extrajudicialmente e resolveu tudo. E aí você precisa ir lá e, passar a mão no ombro e falar, olha só como foi a nossa atuação, que realmente a gente conseguiu criar uma comunicação interna, em que a gente evitou um problema super grande e tal, esse tipo de coisa. Então você precisa continuamente estar se mostrando como um investimento, ok? Assim como quem atua com contencioso continuamente tem que ficar explicando o lado do processo, né? Então a gente tem que ficar explicando o processo, quais são os passos e tal. Aí o cliente surge e você fala, então, tá parado. Tá parado porque a gente tá no meio de uma pandemia. Não sei se isso aconteceu com vocês. Mas os poucos processos que a gente tem, teve um processo que era pra terminar, que era super simples. Era uma questão, assim, boba e que demorou eternamente, porque teve 1 milhão de suspensões. Então, assim, tá parado o processo. Tá parado lá, tá na mesa do juiz. Tô esperando, tá? Quando é Anvisa, então, menina, Anvisa demora. Ó, vou te falar, viu? A gente vai lá, conversa, mas enfim. E aí, é importante você também continuamente demonstrar a sua atuação. Não é uma coisa, assim, obsessiva, mas é importante você ter uma mudança de diálogo, você demonstrar os valores do termo de consentimento, você fazer o quê? Um treinamento com aqueles profissionais para ver em que momento do fluxo de pacientes vai ser colocado aquele termo de consentimento, ver se está funcionando da melhor forma. Você vai fazer então um contrato com os colaboradores, você vai fazer também um termo de sigilo e confidencialidade com esses colaboradores seletivos. Aí você vai fazer o quê? Um treinamento com eles falando sobre a importância do sigilo e da confidencialidade na área da saúde, porque é um dos maiores riscos que existem, ok? E isso eu tô falando de assessoria jurídica. E pro compliance é a mesma coisa, a gente também tem os treinamentos, então você vai implementar um monte de ferramenta, um monte de coisa dentro daquela instituição, você precisa de treinamentos para você ir implementando. Mesma coisa a LGPD. LGPD também, você vai ter que fazer o mapeamento de todos os dados, entender da onde nasce aquele dado, para onde vai aquele dado, quem tem acesso ao quê, vai ter que limitar, vai ter que anonimizar, vai ter um monte de coisa ali dentro. Você precisa fazer treinamento com esse pessoal para eles entenderem o que está acontecendo ali dentro. Entendeu? Então, essa é uma das partes que sempre vai acontecer nesses 3 universos de qualquer forma. E aí tem uma última pergunta que eu achei interessante, que fala, quais os efeitos práticos da cláusula de compliance? Eu acho que eu já respondi um pouco, né? Que é o fato de que a gente tem hoje em dia muitas cláusulas que elas simplesmente fazem com que aquele contrato ele se torne, inclusive, inválido com a instituição se ela não tiver, por exemplo, um programa de LGPD, um programa de compliance, dependendo de com quem você está contratando, ok? Então, e também a coercitividade que existe e a responsabilização que existe, porque às vezes, tem o preço também, né? Como que eu vou precificar? É verdade, Natália. A Natália perguntou como precificar. Mas calma. Tem a coercitividade, né, de você tanto quebrar o contrato e ali ter valores que vão ter que ser pagos para a instituição pelo fato de você não ter um programa, como o fato de você não conseguir contratos por causa disso, dependendo de com quem você está fazendo o contrato. E também existe a responsabilização daquela instituição. Você traz uma responsabilização muito maior para quem já tem ou para quem não tem um programa de compliance de LGPD, ou para quem nunca fez, por exemplo, tem uma diferença muito grande. Jurisprudencialmente falando,
Quando o juiz, ele sabe que aquela instituição já tem, por exemplo, um programa preventivo, que tem contrato, que tem termo, então isso aqui já demonstra que não existiu imprudência, que não existiu negligência, entendeu? Então isso já demonstra que você passou todas as informações para aquele paciente ali. Isso faz muita diferença quando você já tem, por exemplo, um termo de consentimento que ele já é muito bem descrito. Você tem um manual de compliance para os advogados? A gente tem um e-book de compliance, sim, viu, Natália? São duas Natálias. Olha as Natálias. A gente tem um e-book de compliance, sim. Eu até tenho que saber onde que ele tá. É uma boa pergunta, mas deve estar no nosso Linktree. Se você for na nossa descrição ali, né? A gente ainda não chegou em 10 mil. Eu acredito que chegaremos em 10 mil. Aí um dia eu vou falar assim, arrasta pra cima que você vai ter. Mas a gente tem, é gratuito, viu, Natália? É gratuito. E aí você vai no Linktree, você vai ter acesso. Os nossos e-books, eles geralmente são gratuitos. E aí você vai ter acesso. A gente tá fazendo uma repaginação aqui para vocês, pra gente trazer mais conteúdo, para ser melhor. Então, enfim. E sobre precificação para a Natália, que é, Bebê Buzetti. Eu gosto desses nomes italianos chiques, gente. Acho tão lindas as Natálias. Uns nomes italianos chiques, eu queria ter um nome italiano chique. O meu eu falo que é um nome falsificado, né? Porque é Munhoz com NH. Aí o meu Munhoz nem espanhol não é, ele é falsificado, bichinho. Mas eu amo meu nome. Voltando. Então, sobre precificação. Precificação é uma questão um pouco complicada. Por quê? Eu vou ser bem honesta pra você. Vai depender da instituição, do porte da instituição, então, ou seja, o trabalho que você vai ter ali dentro. Vai depender se já existe algum programa ali dentro, se não existe um programa, entendeu? Então, vou te dar um bom exemplo de instituições distintas que a gente já trabalhou. Eu já implementei um programa de compliance que foi a jato, porque a instituição precisava desse programa, porque eles iam fechar um leilão com o governo federal e eles precisavam de ter o programa, eles precisavam de ter um programa de compliance ali dentro. E eles precisavam mesmo... Daqui a pouco eu falo pra você. Aí, Raíssa Luciana. Luciana, o domínio o quê que eu falando? Acho que é com o tempo. E também você vai ficando mais amigo. Hoje em dia a gente tá tão digital que a gente vai se acostumando. Mas voltando, então, 2 exemplos de precificação que já aconteceu. A gente precisava de implementar e eu não sou uma pessoa, porque é o seguinte... Quando você precisa fazer um programa de integridade, você entrega relatórios finais em que você coloca ali toda a descrição de como foi o programa, de como foram os treinamentos. Eu não faço somente esses relatórios e assino e são relatórios de mentira. Se eu for implementar um programa de compliance, eu vou fazer de verdade. Eu vou começar do começo, vou fazer até o fim. E aí a gente foi uma loucura. Em 6 meses a gente implementou um programa de compliance, ok? Então, em 6 meses, a Jato, e era uma instituição que ela já tinha um programa de qualidade ali dentro. Então, isso facilitou muito para grande parte dos pilares do compliance que a gente precisava implementar ali dentro. E eles já tinham muito dos elementos que eram necessários para a compliance. Então, por exemplo, eles já tinham manual de atuação para os colaboradores, eles já tinham como que ia ser a interação deles entre os fornecedores deles. Eles já tinham muita coisa pré-pronta ali, o que facilitou muito para a gente conseguir realmente efetivar um programa em 6 meses. E eu geralmente cobro mensalmente, ok? Não é todo mundo que cobra assim. Tem muitas pessoas que cobram por entrega. Então, eu vou entregar um pilar aqui. Aí, sim, se cobra um valor. A gente cobra por mês, ok? Então, existem essas 2 possibilidades. Nesse caso, a gente cobrou, então, já era uma instituição que já estava pré-pronta, a gente cobrou R$6.000 por mês, ok?
Porque era uma instituição que já estava super bem equilibrada, foi um programa, apesar de ter sido muito rápido, foi super tranquilo e tal. Já teve instituições que a gente foi implementar um programa de compliance, e aí foi mais de 1 ano e meio pra gente conseguir, porque a gente teve que realmente, não tinha programa de qualidade ali dentro, eles não tinham muita ideia sobre muitas coisas, a gente teve que rever tudo isso com eles, enfim. A gente realmente tirou assim do fundo, né, do poço, aquela instituição, para a gente conseguir fazer o programa de compliance completo. Aí, nesse caso, a minha dedicação é muito maior. Então, eu já cobrei 15 mil por mês. Entendeu? Então, o valor que você vai cobrar vai depender muito do tamanho da instituição, do porte, de em que momento a instituição ela tá, como que vai funcionar. Tem pessoas também, como eu falei, a gente cobra aqui em Brasília, é muito bem aceito eu cobrar por mês. Tem instituições que não, que elas vão cobrar por quê? Você vai determinar, né, os prazos de como que você vai efetivar o programa e aí você vai ser por entrega que você vai cobrar um determinado valor, entendeu? Agora, precisa ficar muito claro e ter um contrato muito bem descrito, de início, meio e fim, de como que vai ser, qual o plano, né? Precisa de ter um planejamento de entregas realmente, de o que precisa ser entregue, o que precisa ser realizado. Precisa de um plano de trabalho bem estruturado. Geralmente a gente faz o contrato e aí a gente anexa também o plano de trabalho para ficar muito claro, porque todos esses trabalhos preventivos, eles dependem de uma ida e de uma volta. Eu preciso entregar, mas eu preciso ter de volta também, eles precisam de me entregar as coisas da instituição. Se a instituição não se abrir para me receber, se eu não conseguir marcar uma reunião com a alta direção, entendeu? Achar que é um programa que é só realmente um programa de mentiria, né? Então, não. E aí vai depender também do porte, do tamanho, do tempo, para você pensar em precificação, tá bom? Mas é isso, a gente tem alguns posts, se você olhar, Natália, que a gente fala um pouco sobre precificação, para vocês terem ideia, principalmente sobre consultoria, mas sobre compliance também, e aí é isso. A Tatiana tá perguntando se a gente já fez em prefeituras. Eu nunca fiz em prefeituras, não, vou ser bem honesta. A gente já fez em hospitais. Aí é uma outra brincadeira, gente. É um outro nível, assim. É uma outra loucura, uma outra piração. Hospital é um universo, assim, muito maravilhoso. Mas sua cabeça fica a mil, assim. É maravilhoso. Eu espero que vocês tenham acesso a isso. Esse programa como funciona em um software, você pode se utilizar sim, e aí vou falar um pouco sobre ferramentas, aproveitar para finalizar aqui falando sobre ferramentas. Ela está perguntando sobre software. Existem muitas ferramentas que vão te auxiliar a implementar tanto o compliance como o LGPD, ok? De consultoria eu nunca conheci não, mas não necessariamente você precisa. O que geralmente a ferramenta ela te entrega, né, é uma apresentação mais, como é que a gente fala? Amigável, né? Ela é mais amigável, mais fácil de se utilizar. Então, você vai fazer um mapeamento de dados, por exemplo, você tem todas as abas que já estão separadas. Ela é um Excel chique. As ferramentas geralmente são Excel chiques. Entendeu? Com uma visão mais amigável. Agora, dependendo do tamanho da instituição, você não precisa. Você pode fazer no Excel mesmo, que dá tudo certo. Por quê? Porque nenhum desses programas, eles têm, nem o programa de compliance, nem de LGPD, ele tem uma obrigatoriedade de como você tem que entregar, por exemplo, o resultado final. O programa de integridade, né, de compliance, ele fala sobre os relatórios que você precisa entregar no final. Inclusive, no nosso curso a gente fala. Mas o da LGPD, por exemplo, não. Ele só fala do relatório de impacto que você precisa entregar. Mas ele nem tem a formatação, por exemplo, de como é esse relatório de impacto. Basicamente, o que eles querem são as respostas de que aquele programa foi efetivado dentro daquela instituição. Então, vão ter perguntas básicas que as pessoas que trabalham ali dentro, se elas passaram por um programa de compliance, elas têm condições de responder, ok? Então, assim,
o software, a ferramenta, ela auxilia muito o profissional, mas ela não é imprescindível. É isso que eu queria deixar bem claro. Ela não é imprescindível. Também não tô. Eu já usei muito ferramentas, tem ferramentas maravilhosas que ajudam muito. Deus é Pai, muito obrigada por todos os desenvolvedores, mas não é obrigatório, ok? É isso. Estou desenvolvendo esse projeto na Bahia para a prefeitura. Parabéns, Tatiana. Deve estar sendo tenso. Porque prefeitura também é uma outra jogada, né? Não é instituição pública, é outra coisa. E compliance é muito legal de trabalhar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o intuito era trazer mais respostas, né? E hoje foi, olha, surra de conteúdo aqui, né? Como sempre, eu sou pessoa, eu não sei fazer pouca coisa, né? Falar pouca coisa. E a gente sempre conta a verdade aqui pra vocês. É isso, pessoal. Tenha uma ótima noite, um bom descanso. E a gente se vê na próxima live. E aí eu vou pedir o quê? Para vocês deixarem quais outros temas vocês querem que eu traga aqui. Eu dependo de vocês também para eu saber o que mais eu trago, o que eu não trago. Eu trouxe hoje porque teve várias perguntas que eu achei muito interessantes e que, tá vendo, eu não conseguiria responder em 15 segundos. Eu tentei responder na caixinha, que a gente só tem 15 segundos do story. E eu não conseguia responder rápido porque tem várias nuances, né? Para responder. É isso, a gente se vê na próxima. Boa noite, bom descanso.